Muito bem. Então, dando continuidade ao texto anterior, à nossa conversa anterior, primeiro tem que fazer uma correção aqui. Meu pai nasceu em 1915. Eu acho que eu falei lá 2015, né, Davi? Nasceu em 1915, né? Quando não tinha escolas implantadas nos municípios. Essa escola era só as fazendas lá, só para os bacanas. E estava sempre acontecendo uma reforma educacional. Muita gente preocupada com essa turma que ficava sem estudar. Era muito grande, né? Então, se vamos supor que nós contemos aí num vilarejo, que é a parte física visível de uma cidade. Se naquela cidadezinha ali tinha 300 pessoas, 250 eram escravos. E quem estudava era só os filhos dos 50 que restou. Ninguém estudava. Isso não era bom para o país. Para quem tinha intelectualmente um pensamento mais elevado, não era bom para o país ninguém estudar. Então tinha lá sempre os intelectuais, né? Entre esses intelectuais tinha negros também, e tinha negros e principalmente negros. E as reformas educacionais foram sendo realizadas. De 1920 a 1929, por exemplo, teve reforma no Ceará. Aí lá quem comandou lá foi Lourenço Filho. Na Bahia foi o Anísio Teixeira. Né? A gente pode até falar desses homens. São pesquisas, tudo é pesquisa, nada, né? Eu tenho que falar coisas corretas, coisas importantes, necessárias para o conhecimento de vocês. E meu também, claro. Em Minas Gerais foi o Francisco Campo e o Mário Casassanta. Então, em 1930 foi criado o Ministério da Educação. Getúlio Vargas estava no poder nessa época. E como eu disse, o ensino era ligado ao Ministério da Justiça e vai por aí. Mas tinha um problema que emperrava a instalação das escolas. Estavam lá. Mas o sistema de ensino tinha que mudar. Por quê? Porque o ensino religioso, que era facultativo nas escolas públicas, foi um dos pontos de maior disputa para a aprovação da lei. O pano de fundo era a separação entre o Estado e a Igreja. A Igreja acampou a educação. Com os jesuítas, com as irmãs. Eles enviavam esses cristãos, né, esses filhos de Deus, para todos os lados. Né? E eles acampavam ali, tinha a casinha deles, e faziam a igrejinha, e faziam uma escolinha, e comandava ali a educação social. Era a responsabilidade da igreja, vamos dizer assim. E a reforma universitária, já em 1968, olha, eu já estava aí com 18 anos, representou um avanço na educação, principalmente a superior. Ao instituir um modelo organizacional único para as universidades públicas e privadas. A educação no Brasil em 1971, está bem perto da gente aqui, né? Eu já estava com 21 anos. Se vê diante de uma nova LDB, Lei de Diretrizes Básicas. O ensino passa a ser obrigatório dos 7
aos 14 anos, em 1971. Em 1985 é criado o Ministério da Cultura. Em 1992, uma lei federal transformou o MEC em uma instituição responsável apenas pela área da educação. Para vocês terem uma ideia do quanto a religião, por intermédio da Igreja Católica, mais especificamente, que tem a presbiteriana, tem a luterana, todas elas têm seus núcleos educacionais. Olha, aqui em Belo Horizonte, que bem, em volta da gente, ó, já que eu estou falando para a maioria, não, na verdade eu estou falando para o Brasil inteiro, para o mundo, né? Não sei onde vai chegar esse canal, essa minha fala no canal, mas vamos falar aqui de Minas, aqui, bem em Belo Horizonte, em volta de nós, nosso terreirinho ali, Belo Horizonte. Nós temos lá o Salesiano, Colégio Santa Maria, Colégio São José, Colégio Arnaldo, Arnaldino, Arquidiocesano, Colégio Coração de Maria, Dom Cabral, Frei Orlando, Colégio Loyola, a PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Que mais nós temos? O Colégio Madre de Gertrudes, tem um negrinho da nossa família que estudou lá, o Edson. Ele estudou lá no Colégio das Irmãs Sacramentinas de Bergamo. E ninguém era metido, viu? Cheio de onda ele. E meu pai dava a maior mordomia para ele. Não é à toa que é o negro inteligente que ele é hoje. O pai cuidou dele, viu? Alimentou ele bem com a educação. Tem o Colégio Monte Calvário, tem o Colégio Claretiano, e muitos outros. Né? E são escolas caríssimas. E hoje, em 2021, continuam caríssimas. E se você parar na porta lá e ficar observando, você vai ver muito pouco negro entrar lá. 75 a 90% dos alunos são brancos. E não são pobres. E aí a gente vai pensando assim, vai lembrando mais. Tem um ali na Rua da Bahia. Depois eu vou lembrar o nome daquela escola. Está fechando agora. Está deixando de ser escola infantil e média. A Rua da Bahia, do lado do palácio ali. Depois eu vou lembrar o nome. Eu já sonhei estudar nessa escola, mas negro não estudava lá, não. Lá era escola de branco. E meu pai não conseguiu me colocar lá. E nem ia ter muito dinheiro para pagar também. Aí me colocou lá no ginásio Domiciano Vieira, no Barreiro, que era também de escola. Era das escolas da comunidade. Ah, tem mais aqui, ó. Tô lembrando aqui, ó. Colégio Pio XII, o colégio lá, o Padre Eustáquio, o Santo Agostinho, Colégio Santo Antônio. Vou ficar aqui uma hora só falando de escola católica. São Paulo da Cruz, lá no Barreiro, Helena Guerra, Dom Helder. Então, assim, quanto mais nomes de escolas, de colégios religiosos nós falamos, mais distante o negro está da escola. Mais distante. Coitados negros. Então, assim,
Por que que a Igreja Católica tem esse poder? É porque ela dominava as relações sociais. Não é? E com o desmoronamento, foi desmoronando as instituições vigentes, né? Segundo a história, por causa do afastamento do homem de Deus. Né? E na educação, os conservadores católicos têm uma filosofia pedagógica coerente com a visão cristã de mundo, defendendo o ensino religioso para a formação cristã, vendo a criança como objetivo central dessa educação, e ela defendia a educação em separado, diferenciada para cada sexo. Né? Então nós temos lá as escolas das meninas ali na Contorno, era só menina que estudava lá. No Pio XII era só menino que estudava. Então eles tinham essa visão de educação separada. E aconteceu aí um período onde aconteceu um conflito de ideias entre 1931 e 1937. De um lado, os católicos, e do outro, os pioneiros, ambos defendendo os princípios fundamentais que deveriam orientar a educação no país. E que pioneiros são esses? O Brasil abriu, durante um período, o espaço para que outros povos viessem para cá. Japoneses, alemães, italianos, portugueses, árabes. Eles vieram para o nosso país e trouxeram suas religiões, suas culturas. E isso gerou um conflito, né? E tanto é que aconteceram outras escolas, escola luterana, escola disso, tal. Aconteceu esse monte de coisa porque nosso Brasil foi deixando de ser brasileiro. Né? Quem era brasileiro? Escravo, índio, que não tinha cultura, não era aberta a cultura para eles. No ensino público, aconteceu um pequeno aumento do pessoal, mas diminuíram as escolas. E a elite governante, conhecendo esse baixo nível das escolas públicas, desejando que seus filhos tivessem níveis mais elevados, incentivava as escolas particulares. E numa sociedade agrícola, onde os meios de produção eram alimentares, só a elite dominante necessitava ser letrada. Então o Ministério da Educação foi criado em 1930, depois que Getúlio Vargas entrou, com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública. Sempre tinha ali alguma coisa além da educação no Ministério. Em 1932, lá o grupo fez aquele movimento e a igreja era concorrente do Estado na educação. E em 1934, com a instituição da Constituição Federal, a educação passa a ser vista como um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Então, vê aí que na Constituição, naquela época, já foi colocada a importância da família na educação dos seus filhos. Seu filho não é para ser educado pelo professor lá na escola, perto da sua casa. Enquanto você está... Tudo bem, às vezes você vai trabalhar, precisa trabalhar, às vezes você... O lar é formado só de um dos pais, ou o pai ou a mãe, e que precisa sair para trabalhar, e o filho tem que estudar, e manda o filho para a escola lá, no tempo integral, fica lá o dia todo, chega de tarde, busca o filho na escola. E aí
Você acha que a escola que vai educar o seu filho? Não. Quem educa o seu filho é você. Os traços culturais, o comportamento que ele tem lá na escola, ele aprendeu dentro da casa dele. Aprendeu ouvindo o pai, ouvindo a mãe, ouvindo os irmãos. E é ali que saem os princípios que ele leva para a escola, de educação ou não, de respeito ao adulto ou não, do respeito ao professor e de respeito até a si próprio. Nós precisamos respeitar nós mesmos, porque senão a vida vai virar um mundo animal. Coitados dos animais, né? Às vezes eles são tão mais comportáveis do que nós, apesar de serem temperamentais também, mas não se compara. Então, voltando aqui, o sistema educacional brasileiro até 1960 era centralizado. E o modelo era seguido por todos os estados e municípios. Com a aprovação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a centralização do MEC. Então nós estamos em 1961. E eu estava aqui preocupado como que foi a educação do meu pai em 1915, 1920. A educação demorou muito para chegar onde ela está hoje. E nós ainda estamos reclamando. Muita gente reclamando. E voltando lá ao meu querido pai, ele fez coisas incríveis. E eu realmente lamento não ter tido a oportunidade de ouvir as histórias deles, como que ele chegou aonde chegou. Era um negro, mas não nasceu escravo. Meu avô, o pai dele era nascido na lei do ventre livre. E meu pai aprendeu a ler, a escrever, com uma letra muito bonita. Ainda vou procurar aqui alguma coisa que tenha dele escrita. Eu já vi em algum lugar, vou procurar. Meu pai era músico, sabia ler e escrever música. Era cantor na Rádio Carijó de Conselheiro Lafayette. Então eu tive o privilégio de crescer cantando, ouvindo meu pai cantando dentro de casa, tocando violão. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Cantava aquelas músicas lindas, aquelas letras maravilhosas, de Francisco Alves, Nelson Gonçalves. Então ele cantava na rádio, tocava na banda de música lá de Conselheiro Lafayette, tocava saxofone, violão, tocava bandolim, cavaquinho e instrumentos de sopro, de embocadura, como baixo, tuba, trombone, pistão. Meu pai era um gênio. E ele aprendeu todas essas coisas. E de repente se tornou um alfaiate, o maior alfaiate de Conselheiro Lafayette. A loja dele chamava Costinha Alfaiate. A minha rara visão, eu lembro que ele tinha selinhos assim que pregava na roupa, assim, Costinha Alfaiate, e no paletó aqui, Costinha Alfaiate. E trabalhava duro, porque ele era
muito requisitado pela sociedade lafaietense, e era sozinho. Minha mãe ajudava a chulear, dava um pesponto aqui, outro ali, tal. Ele entrava à noite produzindo seus paletós, seus ternos. E aí, esse negão, ele participou de um concurso federal. Agora, embasado em que estudo? Eu não tenho noção. Ele fez o concurso, foi aprovado e se tornou guarda-chaves na Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, onde aposentou. E depois que ele começou a trabalhar, foi efetivado, trabalhava lá em Conselheiro Lafayette mesmo, ele fechou, ele entregou as últimas peças de roupa que ele devia e fechou a alfaiataria. E o povo falou: você não pode fechar a alfaiataria? Quem vai fazer a nossa roupa a partir de agora? Era um negro, ele tinha que continuar fazendo a roupa da sociedade. Ele falou: não sei, não vai ser eu. Foi trabalhar de guarda-chave lá. Uma barraca, uma banquinha, coisa pequena lá, né? Ficava sentado ali, trabalhava de dia, trabalhava de noite. Não era mole, não. Mas ele trocou pela alfaiataria. Ganhava bem. Deu para cuidar dos filhos da esposa. Eu, o Edson, e mais tarde chegou o Matheus. O Matheus já é uma outra versão brasileira da nossa história. E isso me remete a mim também, quando o meu exemplo, esse exemplo do meu pai de deixar de ser um cantor da rádio, um tocador, um alfaiate de renome, para trabalhar num serviço fixo, um funcionário público. Nós também vivemos isso, eu, o Edson. O Edson mais do que eu. Quando eu comecei a trabalhar com brinquedos de madeira na feira, o Edson já fazia isso há alguns anos. E quando a gente foi para a faculdade, que ele avisou que não ia mais vender os produtos da feira, as pessoas diziam: mas você não pode parar de fazer. Quem vai fazer os brinquedos para a gente comprar? Não sabemos quem vai fazer. Porque a tendência é: o pai faz, o filho faz, o filho... O Edson não tem filho, os meus filhos não quiseram aprender a fazer brinquedo. Então morreu aqui esse trabalho dessas mãos aqui, dessa mente, morreu. Porque meus filhos não quiseram fazer isso. Vão partir para outras profissões modernas. Lembro bem quando eu vendi meus brinquedinhos de madeira. Tem até aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem um vagão de trem com as letras, tá vendo? Ó, as letras. Era didático, você podia ensinar seu filho, né? Brinquedinhos, a vaquinha, caminhãozinho, carrinho, tudo isso a gente fazia. E as pessoas, quando a gente falava: quanto custa? Ah, 20 reais. Nossa, 20 reais, que isso? É muito caro. Vou comprar de plástico ali. Mas qual que é a diferença? Eu duvido que o menino dele tenha o brinquedo de plástico que ele comprou. Mas o meu brinquedo de madeira está aqui, inteirinho. A qualidade era superior, mas não era valorizado. E um dia, a gente trocou a feira pela universidade. E aí vem a primeira lição dessas nossas
recordações desses nossos ensinos, dessas nossas orientações. A primeira lição é: estude. Estude. A educação é a base de tudo que você anseia na sua vida. Você quer ser alguma coisa amanhã? Então, estude hoje. Comece a estudar agora. Não deixe de aproveitar a oportunidade que você tiver de fazer um curso, de aprender qualquer coisa. Sempre coloque a educação em primeiro lugar na sua vida. E isso seja geração para geração. Ensine os seus filhos também a amar a educação. Porque a partir do momento em que eu fui para a universidade, aí tem aí uma história para me contar, teremos outros capítulos nas nossas conversas, nosso bate-papo aqui no canal. Como eu cheguei na faculdade, a gente ainda vou contar isso, mas a partir do momento em que eu comecei a estudar, eu galguei o meu primeiro passo. E fiz um concurso, fui aprovado no concurso, e fui classificado, fui chamado, e hoje estou professor de Sociologia efetivado no Estado. Só porque em algum momento da minha vida, que eu ainda vou contar, eu e o Edson, meu irmão, fomos para a universidade. Fomos estudar. Então grave bem isso na sua mente. Nossa primeira lição. Olha, essa lição a gente teve com meu pai lá em 1915, que não tinha nem escola. Mas ele aprendeu, se tornou um grande homem com estudo. E o exemplo vem seguido por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Então, um resumo desse primeiro passo, desses primeiros degraus de história, de lembranças, é estudo. Nossa, eu gostaria muito que o meu pai pudesse estar sentado aqui ao meu lado e me contando as peripécias da vida dele, o que ele andou fazendo nessa vida. Ele casou com uma mulher branca, filha de portugueses. Foi muito humilhado. Eu tenho certeza que foi. Ele casou em Jeceaba, que é uma cidade de Minas, na região, na mata ali, né? Acho que é da mata, é na zona da mata. Depois eu vou dar uma conferida. E foi morar em Rio Acima, que é muito longe de Jeceaba. Será por que ele pegou aquela mulher branca e levou lá para Rio Acima, para ficar longe dos portugueses, pais dela? Deve ter sido. E como que ia lá de Jeceaba para lá? E provavelmente ele tinha que pegar o trem de Jeceaba, você sair de Jeceaba, ia até Gagé. Não sei. Ia para Jeceaba, pegava o trem, vinha para Belo Horizonte, porque de Belo Horizonte para Rio Acima tinha trem. E era o meio de transporte mais usado naquela época. O que sei é que meu pai casou com a branca lá em Jeceaba e levou para Rio Acima, bem longe da família dela. E sempre um grande exemplo. Tudo que ele fez muito bem. Tudo que ele fez. Vocês verão que eu vou mostrar
vou fazer questão de procurar nos meus diários, nas minhas fotos, nas coisas antigas aqui, alguma coisa que eu possa mostrar do meu pai, para que vocês possam ver. Meu avô já era diferente. Meu avô nasceu na lei do ventre livre, ou seja, ele era filho de uma escrava, mas não era escravo do patrão dela. É outro que deve ter pastado na vida. Não teve educação formal. Não tinha comida, porque se você não trabalhava, você não comia. Ele não era escravo. O patrão não podia obrigar ele a trabalhar, então, mas não era obrigado a alimentá-lo também. Então, provavelmente, minha avó, meu avô chamava Hilarino, e a mãe dele chamava Maria Bárbara. Ela levava comida escondida para ele, deixava comida escondida em algum lugar, porque ela trabalhava na casa grande. E meu avô era um poço de ignorância. Era muito ignorante. Eu gostava dele, que ele era meu avô, era o único avô que eu tinha. Morava lá na nossa casa, junto. Meu pai trouxe ele da roça para casa. Uma outra coisa que meu pai fez. Como ele melhorou de vida, ele trouxe para casa, e todos eles morreram na nossa casa. Meu avô, meu tio Anésio, e duas tias, e a Dodô, que era de parte da minha mãe. Sempre procurou socorrer os irmãos que estavam na sofrência. Sempre foi o contato, a ligação entre um laço da família, ele e alguém que estava distante, como duas tias minhas que foram para São Paulo. Ele foi lá e conversou com elas, mas não contou essas coisas para nós. Ele não escreveu isso em lugar nenhum. É por isso que a gente não pode colocar machismo em diário. Diário não é coisa de menina. Diário é uma coisa de registrar todas as coisas que você faz, para que amanhã o seu legado seja reconhecido pelas pessoas, principalmente pela sua família. Mas nós vamos ficar por aqui, nesse nosso papo. Já deve ter, juntando as duas partes, vai dar 1 hora de conversa. E é isso nos faz lembrar a roda de conversa. Uma das músicas do Tambor de Família. Um grupo das famílias Profeta, juntamente com membros da família Costa, cuja função é trazer a educação e a história da família através das músicas para as futuras gerações. Mas isso é um outro capítulo, em um outro dia, em um outro momento. Muito obrigado por você ter ouvido esse negro aqui, esse velho negro, contando essas histórias. Obrigado. E que você possa tirar lições e aplicar na sua vida. Voltarei. Tenho ainda muita coisa para contar. Mas por enquanto, tchau. Até a vista.